Verdade ou mentira? Será que a Bíblia fala que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira? Será que a Bíblia diz mesmo que os anjos desejavam pregar o evangelho, mas Deus concedeu aos homens? Será que a Bíblia diz que Moisés jogou o cajado diante de Faraó e o cajado se tornou em serpente? Será mesmo que está na parábola das 100 ovelhas que o pastor deixou as 99 no aprisco e foi em busca de uma no deserto? Será que a Bíblia diz mesmo que o filho pródigo comeu da comida dos porcos? Será mesmo que Maria Madalena era prostituta? Será que os magos eram 3 e eram reis? Será que Jonas foi engolido por uma baleia e foi vomitado na praia de Nínive? Será que Israel passou 40 anos no deserto, comendo todos os dias maná e somente uma vez codornizes? Será que Moisés, quando tinha 3 meses de idade, foi boiando em um cesto até chegar ao palácio de Faraó? É sobre isso que o canal Sondando a Bíblia vai tratar. Aguarde. E agora nós iremos então iniciar para descobrir se essas palavras que são ditas por aí estão na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Primeiro, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ô pastor, mas é tão bonita essa frase, pois há um hino com essa frase. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. É um hino, sim. Nós não estamos criticando o hino realmente é muito bonito. E quem escreveu não quer dizer que se trata do texto de Ageu 2:9. Mas como as pessoas pensam que é assim que está no texto, vamos agora para o texto. Ageu capítulo 2, versículo 9. Diz assim, eu vou ler aqui na Bíblia corrigida. Eu estou com a Bíblia atualizada e a Bíblia corrigida. Eu vou ler nas duas traduções. Primeiro na corrigida. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos para a Bíblia Almeida, nova versão atualizada. A glória deste novo templo será maior do que o do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que o profeta Ageu está dizendo? Ele começa logo desde o primeiro capítulo, falando diretamente ao povo. Olha, vocês aí estão fazendo casas muito bonitas. E a casa de Deus estava sendo abandonada, estava em deserto, estava uma casa devastada. E agora ele profetiza e fala diretamente com Zorobabel para que a casa de Deus fosse levantada, construída. E ele disse, o que ele diz na profecia é que apesar de não ser um templo igual o de Salomão, igual o primeiro templo, mas esse último templo, pois ele pensava que seria o último templo, seria a glória muito maior do que o do primeiro. Então o texto não trata nada da glória da segunda casa ser maior que a da primeira, mas sim a glória da última casa, da casa que tinha não uma beleza exterior, mas uma beleza interior. A glória de Deus desceria sobre aquele povo ali na casa de Deus e a glória seria muito maior do que a primeira casa. Então, não existe esse texto, a glória da segunda casa será maior
do que a da primeira. Vamos agora para outro texto, é sobre os anjos. Será que os anjos realmente eles queriam pregar o evangelho? E aí Deus, não, vocês não vão pregar, eu vou mandar os homens pregar. Porque por aí se prega mais ou menos assim, que os anjos queriam pregar o evangelho. Mas de fato, vamos ver qual é o texto que eles se baseiam para isso. Primeira de Pedro, que eu já vi muitos que se intitulam teólogos dizer 1 Pedro. A carta é de Pedro, então é 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aquilo que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o evangelho, coisas estas que os anjos desejam contemplar. O que é que os anjos desejam contemplar? A mensagem do evangelho pregada por aqueles que Deus ungiu com o seu Espírito Santo. E eu não estou apenas só nessa interpretação, mas o Dr. Champlin, que é um dos grandes teólogos, ele dá uma explicação também interessante. Ele diz: não obstante, não podiam saber e nem agora certamente sabem tudo quanto está envolvido no plano redentor de Deus em favor dos homens. E parte disso se deve ao fato de que, na qualidade de seres que nunca caíram, não podem apreciar devidamente o que significa ser alguém remido do pecado. Então, ele está dizendo também aqui que os anjos anelam, desejam ver como é essa mensagem, como era pregada, como é que foi planejado esse poder redentivo. Então, o que o escritor está dizendo aqui, o Champlin, que eles desejavam realmente compreender plenamente aquilo em que estava sendo realizado pelos homens. Eles queriam compreender o poder redentivo do plano da salvação. Muito bem, vamos para outro texto agora, é sobre o que nós iremos ver agora, está em Êxodo, capítulo 7, é sobre o cajado de Moisés. Será que Moisés lançou o cajado dele na frente de Faraó e o cajado se tornou em serpente? Cajado, vara, bordão, é a mesma coisa. O que a Bíblia diz? Será que está certo? A Bíblia diz que não tem esse texto. A Bíblia diz que quem lançou o cajado diante de Faraó foi Arão. Vamos para o texto. Êxodo capítulo 7, versículo 10 diz: Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Então quem jogou foi Arão, não foi Moisés. E é falado muito que foi Moisés que jogou e se transformou em serpente. O que as pessoas confundem, eu vou explicar agora. Quando Moisés estava no Monte Horebe, lá no pé do Monte Horebe, lá na sarça ardente, quando Deus falou com ele, Deus deu poder a Moisés sobrenaturais e pediu que Moisés colocasse a mão sobre o peito. Ele colocou e a mão dele ficou branca mesmo, doente. E depois ele pediu que Moisés jogasse o seu cajado no chão. Ele jogou o cajado e se transformou em serpente lá no Horebe, mas lá diante de Faraó foi Arão que Deus mandou que ele jogasse. Então, está desfeita essa possibilidade de ter sido Moisés que jogou o cajado, foi Arão. Muito bem, sobre as ovelhas. As 99 deixou no aprisco. É muito pregado por aí que as 99 ovelhas ficaram no aprisco.
O que a Bíblia diz sobre isso? Lucas, capítulo 15, versículo 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Se a gente fizer a leitura assim, sem parar, sem meditar, vai embora, a gente pensa que estava no aprisco. Mas olha, eu vou voltar aqui em câmara lenta agora, para a gente entender. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Aonde ficou as ovelhas? As 99 ficaram no deserto, não ficaram no aprisco. E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Então ele deixou as 99 no deserto e foi em busca de uma ovelha. Pastor, mas não é no aprisco? Não, mas não tem um hino dizendo que é no aprisco. O hino é muito bonito. Só que o hino não está se baseando na Bíblia. Se está se baseando, ele escreveu errado. Mas eu acredito que quando ele escreveu, não foi esse sentido. Mas o que a Bíblia está dizendo realmente é que as 99 ficaram no deserto e com certeza ficaram desprotegidas. Pastor, mas como é que pode ele deixar 99 no deserto em busca de uma? Isso se chama amor. É amor por uma ovelha que se perdeu. Se você está perdido, se você está afastado, o bom pastor vai deixar as outras ovelhas agora e vai partir em busca de você. É em busca de você que ele anda atrás. E o que ele quer? Colocar nos seus ombros. É isso que ele quer. E levar para casa e fazer uma grande festa. E dizer, achei a minha ovelha perdida. Olha o que diz o texto. E quando a encontra, põe sobre os seus ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Que maravilha! É importante saber disso, que o amor dele é tão grande, que ele deixou no deserto aquelas ovelhas e foi em busca daquela que se perdeu. Ele sabia que aquelas que estavam, as 99 no deserto, estavam desprotegidas, sim, mas o seu amor por uma que se perdeu também é muito grande. É muito grande o amor de Deus. Agora vamos para outra frase que é dita por aí, que não está na Bíblia. Eles dizem que o filho pródigo, aquele que se perdeu, aquele que chegou para seu pai e disse assim, pai, dai-me a herança que me pertence. E aí o pai entregou a herança e ele viajou para um país distante, passou fome e não tinha ninguém para dar nada. Ele gastou tudo com meretrizes e perdeu tudo. E agora ele está distante do seu pai e vai em busca de emprego. E ele chega em uma determinada fazenda, tudo indica, e ali ele pede emprego e um homem coloca ele para guardar os porcos, que era um animal imundo para os judeus, e ele não tinha o que fazer, foi trabalhar de cuidar de porco. Ali diz o texto que ele desejava se alimentar daquilo que os porcos estavam comendo, mas ele não comeu. O texto não diz que ele comeu. Olha o que diz aqui em Lucas capítulo 15, versículo 15 e 16. Diz assim, então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele desejava se alimentar, mas ninguém dava nada. Desejar se alimentar é uma coisa. Foi a tentação, mas ele não cedeu. Ele não comeu a comida dos porcos. Pois o texto diz no versículo 17, então caindo em si, quando ele sentiu o desejo de comer os alimentos dos porcos, ele caiu em si. Nossa,
Meu pai tem tantos trabalhadores, comem com fartura e eu aqui morro de fome. Vou voltar à casa do meu pai, vou pedir perdão, vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. E a Bíblia diz que ele voltou para casa e o pai recebeu com grande alegria e recebeu como filho novamente. O pai poderia dizer, meu filho, tu saiu de casa, meu filho, tu vai apanhar uma surra, meu filho, eu quero jogar tudo na tua cara, mas a Bíblia diz que ele correu, abraçou, beijou e levou para casa, perdoou. É muito interessante esse texto. Não diz assim, olha, eu vou jogar na tua cara, tu foi um bandido, tu foi um safado, tu foi embora, gastou tudo que tu tinha. Não, 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 não. Assim é Deus. Deus, ele pega os nossos pecados, ele esquece, ele perdoa, ele não lança nos nossos rostos os nossos pecados. A Bíblia diz em Salmo 103, ele não nos trata conforme os nossos pecados e não nos retribui consoante aquilo em que nós estamos praticando. Mas as misericórdias do Senhor são infinitas. Volta, filho pródigo, volta para a casa do Pai. Vamos ver mais uma frase que é dita que não tem na Bíblia. E a frase é que Maria Madalena era prostituta. Não tem isso na Bíblia. O que a Bíblia diz em Lucas capítulo 8, versículo do 1 até o versículo 3, diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Vou repetir. Algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. 2 pontos. Aí vem Maria, chamada Madalena, porque segundo alguns ela era de Magdala. E Magdala vivia pessoas nobres, pessoas ricas. E é interessante que o texto deixa algo que nos chama atenção. Chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, a primeira que andava com Jesus, Maria, chamada Madalena. Outra, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Outra rica, andando com Cristo. Susana, outra rica. E muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. O que dá de entender no texto é que Jesus libertou essas mulheres que estavam aprisionadas e agora elas estão servindo ao Senhor com os seus bens. E com certeza Maria Madalena era uma mulher rica e não uma prostituta, como dizem por aí. A prostituta pecadora está em Lucas capítulo 7, versículo 37. Diz assim: eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. Essa aqui é outra mulher, essa aqui é uma mulher prostituta, mas essa aqui é Maria, chamada Madalena, de Magdala, mulher rica, mulher nobre, mulher que ajudava com seus bens ao nosso Senhor Jesus. Ok? Agora vamos tratar do que eles dizem sobre os magos. Eram três reis. Vamos para o texto. Vamos ler agora Mateus capítulo 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então aqui o texto não diz 3, diz uns magos. Vamos para o versículo 9 a 11. Depois de ouvirem o rei, os magos, novamente, os magos, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo.
Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostaram-se e o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe de suas ofertas ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Aí as pessoas entendem que cada mago trouxe um presente. Um mago trouxe ouro, outro trouxe incenso e outro mirra. Mas o texto não diz que cada um trouxe um. Diz que entregaram a ele. Entregaram, disseram aqui, ó. Abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. Ouro, rei, incenso, sacerdote, mirra, profeta. Ou seja, Cristo seria rei, sacerdote e profeta. Aqui não fala nada de três. Da mesma forma, não diz que são reis. Não, mas são magos. Certo? Então não eram três magos, não eram três reis, mas magos. Poderia ser dois, poderia ser muitos. Eles observavam a estrela que vinha em direção, tá certo? Então não eram três magos e nem três reis, ninguém sabe ao certo. Então vamos dizer só até onde a Bíblia diz. Agora vamos ver sobre Jonas. Jonas capítulo 2, versículo 10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Aí alguém prega dizendo que foi vomitado na praia de Nínive. Porém, Nínive não tem praia, não tem nem mar próximo, não tem. Então aqui essa terra foi em outra praia, com certeza na região do mar Mediterrâneo mesmo, que é chamado Mar Grande, pois foi lá nesse mar que ele foi engolido. Então tudo indica que ele foi vomitado na praia, no litoral, naquela região ali mesmo de Israel, ou na região de Tiro, Sidom, Líbano, todo aquele litoral ali. Não pode ter sido na praia de Nínive, que Nínive não tem praia. Nós precisamos entender isso, tá bom? Então vamos agora para o próximo, sobre o maná no deserto. Será que Israel, ele comeu durante 40 anos somente o maná e uma vez ele comeu codornizes? Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer. Levítico capítulo 11, alguns versículos. O versículo 1 diz: O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhe: Diga aos filhos de Israel, de todos os animais que mais existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e ruminam, estes vocês podem comer. Então aqui é apenas um texto aqui para esclarecer que Deus determinou ao povo o que eles deveriam comer ou não. E eles poderiam comer todo animal limpo. Então eles não comeram só o maná durante 40 anos. Não, eles comeram vários tipos de comida. Até mesmo cordeiro eles comiam, carneiro, eles comiam todos esses animais. Mas tinha os animais impuros que eles não comiam porco e uma série de coisas, certo? Então está tirada essa dúvida, não foi só o maná foi um período que eles comeram sim, um período que não tinha como eles se alimentarem de outra coisa e Deus mandava o maná. Mas isso não foi num período de 40 anos, certo? No período de 40 anos houve maná, mas não era só o maná a comida. Houve também um período da codornizes, que desceu sobre o povo de Israel, e eles comeram também, certo? Então, eu acredito que está tirada essa dúvida aqui. Certo? Agora, sobre Moisés, se ele foi colocado no cesto, e aí o cesto foi boiando
até o palácio. Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada sobre isso. Êxodo capítulo 2. Só alguns versículos também. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Então o menino foi colocado num cesto e foi colocado dentro dos juncos. Aquele cesto ficou ali, aqui diz, no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com o menino. Não era uma mãe desnaturada, como a gente diz aí, relaxada, que pegou e colocou no cesto e vai-te embora, e alguém te encontre por aí. Não, mas a gente já ouviu, alguém está pregando por aí, várias pessoas, aí diz que foi levado pelo aquele vento do Senhor e foi até o palácio. Não, o texto diz que, aqui diz, o texto diz que largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Então ele foi logo deixado ali, na frente aonde a filha de Faraó ia tomar banho. Aqui diz o versículo 5. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das suas criadas fosse buscá-la. Então aqui está esclarecido que de fato o cesto foi colocado nos juncos à beira do rio, aonde a filha de Faraó ia tomar banho. Tudo aquilo estava projetado, a mãe com a filha, para que viessem a ser cuidada pela filha de Faraó. E depois a mãe se ofereceu para ser uma das suas que iriam cuidar daquela criança. Muito bem, estamos aqui encerrando essas poucas curiosidades. Ainda tem mais, mas nós iremos deixar para outra ocasião. E desde já a gente agradece aí a compreensão. Eu espero que todos tenham aprendido a palavra do Senhor. Um grande abraço, fique com Deus, na paz do Senhor. E agora curta lá os nossos vídeos, se inscreva e também compartilhe e faça seu comentário, ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.